Vamos lá que o Grigoletti está esperando já há um Vamos lá. tempão. Deixa eu dar as informações primeiro. O jornalista Rodrigo Constantino conseguiu liberar todas as suas redes sociais e o seu canal principal no YouTube, né, que é a maior plataforma de vídeos. O ministro Alexandre de Moraes, tão bondoso, autorizou o pedido de desbloqueio de todas as contas do Consta no X, Instagram, TikTok, Facebook, Getter, Patreon e YouTube, né? Só que bondoso. Estava tudo bloqueado desde janeiro de 2023. Havia, portanto, 2 anos e meio. E a vitória é do escritório do advogado Emerson Grigoletti, né, meu advogado também, que está acompanhando aí o cumprimento da ordem pelas plataformas. E o Grigoletti, que vai conversar com a gente, comemorou na rede social, no X, e escreveu: "Seja bem-vindo de volta, meu caro", se referindo, claro, ao Consta. "Sigamos firmes na luta pela liberdade de expressão e por justiça. Para trás, nem para pegar impulso." Emerson Grigoletti, seja bem-vindo mais uma vez. Já participou com a gente do Boletim da Noite, está de volta. Parabéns pelo trabalho. Estou com um bom advogado também, né? Porque é o meu advogado também. É isso aí. A gente está comemorando, mas foram 2 anos e meio com tudo isso bloqueado. Grigoletti, que país é este? Boa tarde para você, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Lacombe. Boa tarde, Alan. Boa tarde, Max. Um prazer e uma honra imensa poder estar aqui com vocês, né? Para a gente trazer essas informações aí, um breaking news, né? Depois de tanta luta, né? Tanto trabalho que a gente teve durante todos esses anos, né? O time passou por muitos mal bocados aí. Foi uma das primeiras pessoas do Brasil a denunciar os abusos desse inquérito, né? Começando pelo inquérito das fake news, que gerou todos esses demais inquéritos. Logo naquela primeira decisão do ministro Alexandre de Moraes, quando ele determinou a remoção de uma matéria da Cruzoé do antagonista, o Constantino e algumas outras pessoas fizeram uma denúncia, né, junto ao EA, onde nós fizemos o acompanhamento dessa denúncia, protocolamos essa denúncia ainda em 2019. Né? Lembrando que nessa época ele sequer era alvo de qualquer investigação, né? Curiosamente, depois o ministro acabou incluindo ele lá em 2023, né? No finalzinho de dezembro ali, ele deu a ordem e isso foi cumprido em janeiro de 2023. Então, desde aquele momento, né, o Constantino sempre muito atento a essa situação, muito preocupado com essa questão de liberdade de expressão, porque desde 2019 já apontava para onde isso ia parar, né? E depois sofreu, inclusive, essa censura brutal, né, porque simplesmente ele perdeu todas as redes sociais dele, né, teve todas as contas e aplicações financeiras dele, contas bancárias bloqueadas pelo ministro Alexandre de Moraes, teve o seu passaporte cancelado também. Então, assim, foi uma série de medidas aí dramáticas, né, e durante todo esse tempo a gente insistindo com vista, vários pedidos de vista do processo, o processo esse que nunca nos foi dado a vista integral, né, que seria o acesso mesmo, a gente pegar esse processo e verificar. Sempre nos foi dado apenas uma pequena, singela parte de documentos para que a gente tomasse ciência, e a gente, mesmo assim, não desistiu, né? Continuou na luta, firme e forte, pelo Constantino, pela liberdade de expressão, pelos direitos fundamentais, né? E hoje, graças a Deus, né, teve essa notícia, né? O escritório recebeu no Brasil essa intimação logo pela manhã, do meu querido colega, né, amigo do escritório ali, parceiro nosso, associado, Dr. Geraldino Nunes, né, recebeu essa intimação informando de que as contas das redes sociais deles foram totalmente desbloqueadas, né? O juiz determinou, né, o magistrado, no caso, Alexandre de Moraes, determinou o restabelecimento das contas e, acredito que como foi intimado agora de manhã, as plataformas também vai levar alguns dias ainda para as contas voltarem efetivamente, mas é uma grande notícia, né? A gente pode dizer que é mais que motivo para comemorar pela essa vitória que é da liberdade de expressão, né, sobretudo, né, Lacombe. Grigoletti, mas em relação, então, contas bancárias no Brasil foram desbloqueadas do Consta por conta do tratamento dele do câncer, agora as redes sociais liberadas, o canal principal no YouTube, que aos pouquinhos vão ser liberadas. Passaporte brasileiro, ele continua tendo passaporte cancelado, ele não recebeu o passaporte de volta, ele não pode viajar para o Brasil. Sim, Lacombe, nessas petições várias que nós fizemos, né, sempre é extremamente delicado, porque é difícil a gente peticionar alguma coisa quando a gente não sabe o teor daquilo que ele está sendo exatamente acusado. A gente não tem acesso à íntegra, só as folhas que o ministro acha que a gente tem que ter acesso, então sempre é muito dificultosa a defesa, ou mesmo manejar qualquer tipo de recurso
para que a gente tente tentar reverter isso de alguma maneira, né? Apesar de que todas as medidas que a gente tomou ao longo do tempo foi, inclusive, decidida de forma a arquivar, né, rejeitar os recursos e arquivar. Então, sempre é muito difícil. No entanto, nós fizemos várias petições pedindo, né, o desbloqueio da conta, o restabelecimento de todas as cautelares, né, para que ou fossem retiradas, na realidade, as cautelares para que voltasse à normalidade, né, e inclusive pedindo arquivamento, porque não tem absolutamente nada contra o Constantino, e se tiver também a gente não sabe, justamente porque a gente não tem esse acesso. Né? No entanto, o ministro não deferiu tudo que a gente pediu, né, não determinou arquivamento, não extinguiu a punibilidade, nada. Ele simplesmente está fazendo isso, parece, aparentemente aos poucos. Né? Tinha, alguns meses atrás, desbloqueado as contas bancárias e agora desbloqueou as redes sociais. Porém, o processo continua em curso, né? O inquérito continua em curso, não decidiu em relação aos demais pedidos e a gente está aguardando, né? Vamos continuar aí batendo, brigando na luta para tentar restabelecer a normalidade e reconhecer, né, a total inocência do Rodrigo. Agora, doutor Grigoletti, eu queria entender o seguinte, esse processo ele já tem quanto tempo? Porque a coisa vai se arrastando, né, como todos esses inquéritos intermináveis do Alexandre de Moraes, porque qual que é a perspectiva? Não tem perspectiva, né? Realmente é uma coisa que vai se arrastando quase indefinidamente, porque o natural seria que ou se encerre ou se apresente denúncia, não é isso? Sim, exatamente, Max. Esse, inclusive, é um dos pontos que a gente tem batido, inclusive, perante o Supremo Tribunal Federal, o apontamento de que, até o momento, não teve absolutamente nenhuma manifestação do Ministério Público no sentido de necessidade de apuração ou mesmo de arquivamento. Pelo contrário, havia, inclusive, já um parecer, né, da Procuradoria-Geral da República na época, pedindo, inclusive, para revogar as cautelares e reconhecendo que aquilo era liberdade de expressão. Porém, o ministro, para variar, como em todos os demais casos, né, que é público e notório, amplamente veiculado pela imprensa, simplesmente rejeita, né, e ele decide como ele bem quer. Né? Então, é uma situação muito delicada, porque eu até acreditei, Max, para ser sincero, que após as eleições, talvez houvesse ali um abrandamento da situação, né? Não sei, mas acho que era mais uma questão de ter uma esperança, né, do que a realidade, mas a verdade é que ele simplesmente continuou tocando isso, né? Então isso só veio agora, uns tempos para cá, que começou a reestabelecer. Reestabelecer não, porque a gente está longe ainda de reestabelecer tudo que tem que restabelecer, né? A gente já tem batido nessa tecla há muito tempo, é objeto, inclusive, de 2 denúncias imensas junto à OEA, né, que nós fizemos de 2019 e 2020, a segunda, inclusive, assinada por mais de 2.300 advogados, com apoio de mais de 150 mil pessoas. A gente já relatou ali uma ampla gama de direitos fundamentais que foram violados, não só a liberdade de expressão, né, mas o devido processo legal, o princípio da legalidade, ampla defesa contraditória, né, que foi massacrado, várias e várias reuniões com o Conselho Federal, inclusive com a presidência da Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas, que disse que ia fazer alguma coisa e até agora não fez absolutamente nada. Então, todas as medidas foram inócuas, né? E agora que, de repente, o ministro começou ali a alterar o posicionamento, tentar voltar uma certa normalidade, vamos dizer assim, né? Mas está longe ainda, né, Marcos? Porque o correto era, na realidade, né, apesar de até assistir as declarações do ministro hoje na abertura do plenário hoje no STF, e ele bradando que, enfim, que a respeito do Estado Democrático de Direito, a Constituição, e que é um ataque, quando, na verdade, esse ataque foi cometido com todas as vezes por ele próprio, né? Um país onde não tem direito de defesa, onde os advogados não são respeitados, não pode ser chamado de democracia, com todo respeito. O que diferencia, inclusive, como bem salientado várias vezes pelo professor Ives Gandra, é que o que diferencia um país, uma democracia de uma ditadura, é o direito de defesa. Nas ditaduras não há direito de defesa. Então, como que existe uma democracia, como que se luta por uma democracia, se nem os advogados têm acesso à íntegra desses autos, né? A gente fica trabalhando no escuro, né? Começou com o inquérito 4781 das fake news, desdobrou em uma infinidade de outros inquéritos, né? Isso, inclusive, traz prejuízo à própria parte, mesmo quando o magistrado, muitas vezes, delibera por revogar uma decisão. Aconteceu isso, por exemplo, na situação das contas bancárias do Constantino, porque o ministro Alexandre de Moraes determinou o desbloqueio, né? E quando o Itaú recebeu isso, o pessoal dos bancos recebeu isso, o Itaú, por exemplo, se recusou a princípio cumprir a decisão, porque a decisão que havia determinado o bloqueio era no 4781,
E a decisão do desbloqueio foi numa outra PET, 10 mil e não sei qual número lá, e o Itaú falou, mas espera aí, mas é desse, é daquele, será que eu desbloqueio ou não desbloqueio? Ou seja, até o banco fica com medo do ministro. Então é uma situação muito delicada, né? Porque se de repente o banco delibera uma coisa e de repente passa despercebido pelo ministro, pode sobrar até para o banco. Né? Olha, eu mandei você desbloquear essa aqui, mas tinha uma outra decisão. Então, assim, fica todo mundo, né? Até terceiros, como por exemplo o banco, que não tem absolutamente nada a ver com isso, nessa situação, né? De penumbra, de total abandono do judiciário e com medo, inclusive, às vezes, de cumprir uma simples ordem judicial, né? Porque justamente essa confusão dos inquéritos, olha, mas é desse processo, não é? É outro inquérito? Eu não faço ideia de quantos inquéritos tem contra as pessoas, o que está sendo reportado, justamente porque nunca foi dado vista. Então, como que a gente vai falar de Estado democrático de direito se a defesa não tem acesso ao mínimo, né? E a gente nem está pedindo absolvição, a gente está pedindo para poder fazer a defesa adequadamente. Isso ficou desnudado e muito, muito, muito bem comprovado com a denúncia contra o presidente Bolsonaro. Né? Por quê? Essa denúncia, de repente, apareceu ali 85 mil folhas. Como que um advogado vai fazer defesa de 85 mil folhas de documento em 15 dias, em 10 dias, em 5 dias que seja? É impossível. Fiz até um teste tentando colocar um arcabouço desse de documentos dentro de uma IA, até a IA tem dificuldade para fazer. Então, é óbvio que o prejuízo na defesa é imenso, é óbvio que todos esses processos são nulos de pleno direito. E o mínimo que se espera do Supremo é que reconheça a nulidade absoluta desses procedimentos, pois tudo nele é maculado, absolutamente tudo, especialmente a súmula 14 do próprio Supremo Tribunal Federal, que garante que os advogados tenham acesso desde a fase de inquérito. Então é inaceitável, inclusive, que outros ministros não reconheçam a nulidade desse procedimento. E que não depende, inclusive, Lacombe, Max, Alan e todos que estão na companhia, não depende nem de petição do advogado. O juiz, inclusive, pode e deve fazê-lo de ofício. Reconhecer a nulidade e determinar o arquivamento. Esse, inclusive, foi um dos pontos que a gente bateu muito em relação ao Rodrigo também, né? E todos os demais também investigados que a gente representa ali. Doutor Grigoletti, existe alguma possibilidade de também, além das redes sociais, as contas bancárias do Rodrigo Constantino também serem restabelecidas? Porque ele passa por uma situação de saúde grave, né? Para quem não sabe, nós estamos conversando aqui... Já foram. Já foram? Já. As contas, foram. Então as contas bancárias também foram? Sim. O doutor Grigoletti pode explicar por conta da doença, do tratamento. Tá. Mas não por causa da revogação da decisão, é isso que eu quero saber. Não, o que aconteceu por conta da situação de saúde do Constantino, né, e valendo-se inclusive dos próprios precedentes do Supremo, que tinham mais de 70 precedentes que reconhecem a necessidade de respeito da dignidade humana, que é o princípio da dignidade humana, mesmo das pessoas que estão sendo investigadas, até mesmo de um réu preso e condenado, que deve ser respeitado, né, a pena não pode passar da pessoa, não pode ser algo que direcione a tortura, não pode ter absolutamente nada, utilizando esses precedentes que até então sempre valeram para o Supremo. Nós fizemos um pedido, alguns meses atrás, pedindo desbloqueio das contas bancárias, justamente por conta da delicada situação financeira do Constantino. Né? Ele tinha valores consideráveis no Brasil e foi requerido justamente para que fosse liberado esses valores para que ele pudesse custear o tratamento. Né? Porque o tratamento, a bem dizer, já passou de $1 milhão. Né? Isso é um negócio absurdo. Todo mundo sabe que saúde nos Estados Unidos é muito cara. Né? E ele ainda mais passando por essa situação toda, então nós fizemos esse pedido lá atrás, reiteramos várias vezes e conseguimos, há alguns meses atrás, esse desbloqueio. Naquele momento nós havíamos feito pedido também para revogar todas as cautelares que tinham sido impostas contra ele, mas o ministro determinou a liberação apenas das contas bancárias. A gente teve uma dificuldade para conseguir cumprir essa ordem judicial justamente por causa dessa bagunça que o ministro faz, né? Ah, é do inquérito tal, é do inquérito Y, é da PET e tal, ninguém sabe ao certo o que é, até o pessoal do banco ficou confuso quando recebeu, demorou um pouco para cumprir, mas já foram liberadas as contas bancárias, já fez a transferência e o Constantino, graças a Deus, conseguiu remeter, inclusive, já esse dinheiro lá para os Estados Unidos, então ele ficou tranquilo em relação a isso. E agora, né, nós continuamos pedindo, depois desse desbloqueio, efetivado esse desbloqueio, reiterando para que fosse revogadas as demais cautelares contra ele. Né? E apesar de não terem sido revogadas todas, hoje de manhã nós fomos intimados dizendo que o ministro reconheceu a revogação, pelo menos, do desbloqueio das redes sociais. Então, todas as redes sociais do Constantino serão desbloqueadas já nos próximos dias por conta da decisão. Né? E essa insistência que a gente teve
de revogar. Quando o correto, na verdade, era ele simplesmente arquivar isso. Né? Ela reconhecer a nulidade desse processo e absolver o Rodrigo, enfim, simplesmente liberar ele, porque não tem cabimento, né? Continuar essa perseguição insana aí contra ele. Doutor Emerson Grigoletti, mais uma vez, muitíssimo obrigado, parabéns pelo trabalho e até uma próxima. Jacob, muito obrigado, Alan, muito obrigado, Max. Sempre um prazer, estávamos aqui assistindo vocês, inclusive, um prazer estar aqui com vocês e aproveitar essa oportunidade de mandar um grande abraço para a Drica e para o Michel aí, que também são nossos parceiros aí, sempre acompanha a gente, tá? Grande abraço a todos. Valeu, Obrigado. Grigoletti, obrigado.